Oi, gente, tudo bom? Sou a professora Mayara Brasil, vocês já sabem, e hoje nós temos aula de artes, né? Então, hoje nós vamos estar dando continuidade. Mentira! Hoje nós vamos entrar em um assunto novo, tá? Que é muito legal, que eu gosto bastante, que é sobre a cultura africana, né? A gente ainda vai ver um pouquinho sobre a arte no Paleolítico, no Neolítico, mas a gente está começando pelas culturas africanas, a cultura indígena, para a gente aprender um pouquinho sobre essas culturas. Claro que é um estudo muito profundo, que acho que em um bimestre só, eu acho que é pouco para poder conhecer essas culturas, mas nos ajuda a ter um olhar um pouquinho mais tolerante, um olhar um pouquinho de respeito, de compreensão, né? Porque quando a gente começa a aprender a entender como o outro age, como o outro pensa, a gente começa a diminuir os nossos preconceitos. Os preconceitos é quando a gente não conhece uma cultura e nós acabamos delimitando ela, nós acabamos conceituando através dos nossos olhos aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos, e aí a gente acaba aplicando nossos pensamentos na vida do outro. Mas é interessante a gente ver como o outro pensa, como o outro se comporta, e a arte, como a gente sabe, é uma forma que o indivíduo encontra para expressar aquilo que sente na sua vida, que sente no seu contexto histórico, seu contexto social, e algumas pessoas também dizem que o próprio meio influencia o indivíduo e ele acaba expressando pela arte. Então hoje nós vamos dar início aí à cultura africana, mas antes de a gente começar sobre a cultura africana, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre a cultura indígena. Claro que eu queria falar mais coisas para vocês, né, nas aulas presenciais, mas eu espero que tenha ficado alguma coisa dessas aulas que nós tivemos aí da cultura indígena. Então eu quero que vocês pesquisem quais são os desafios atuais dos indígenas dentro do território brasileiro, tá? Então vocês vão fazer isso em forma de texto, forma de dissertação, tá? No mínimo 30 linhas. E no final desse vídeo eu vou estar passando também uma outra pesquisa sobre esse assunto aqui, sobre a cultura africana. Então fica até o final, espera aí ver o que vai acontecer, para depois vocês me abandonarem, tá? Não me abandona não, vê até o finalzinho o vídeo. Então vamos lá. A cultura africana. Por que estudar as culturas africanas? Então é um pouco isso que eu falei para vocês no começo, né? A gente precisa entender, diminuir os nossos preconceitos. Até hoje a cultura afro-brasileira, a cultura africana, é uma das culturas que mais recebem preconceito. As pessoas não conhecem tanto assim a cultura africana e acabam falando aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham, e muitas vezes de forma violenta, né? E o Brasil, principalmente, nós precisamos conhecer porque nós estamos intimamente ligados com a cultura africana, né? Já começa ali com a história de como os africanos chegaram no Brasil. Então nós temos a herança dessa cultura africana, nós vamos ver isso em outras aulas, que nós somos herdeiros de muito disso da cultura africana. Claro que a cultura ela é viva, vai se transformando, e aí não é igual à cultura que veio para cá em 1530, por aí, com os africanos, né? Claro que mudou com o tempo, não é igual a 1530, mas mesmo assim, a cultura africana, ela criou, de certa forma, uma identidade brasileira, junto com as demais que vieram aí para o Brasil, outros grupos, outras etnias. Então, vamos começar pela história da cultura africana, para a gente poder entender por que estudar a cultura africana. Então, aqui no Brasil, em 1500, nós vamos ter os portugueses chegando ao território que hoje nós chamamos de Brasil, e aí eles vão encontrar os indígenas aqui. Então, os primeiros 30 anos foi de uma forma pacífica, tiveram poucos conflitos com os indígenas, era uma relação mais baseada pelo escambo, e aí quando eles quiseram escravizar os indígenas, foi um pouquinho difícil. Por quê? Porque ninguém quer ser escravo. Você nasceu na sua liberdade e aí alguém quer te colocar como um objeto, que você não pode ir para onde quer, você não pode fazer o que quer, você tem que ficar preso. A sua vida é só trabalhar, você vai viver para trabalhar, né? Não importa as condições muitas vezes desumanas, sendo humilhado. Quem é que quer isso, né, gente? Ninguém. Então os indígenas não queriam isso, claro, e aí
como eles já estavam no território deles, quem era estrangeiro? Os portugueses. Os indígenas são os verdadeiros brasileiros, eles já estavam aqui, né, já moravam aqui antes dos portugueses. Os portugueses não descobriram o Brasil, não estava perdido, já tinha gente morando aqui. Os indígenas já moravam nessa terra. Então, esse território era deles. Então, muitos indígenas começaram a brigar de forma violenta com os portugueses. Outros fugiram para o interior do Brasil, né? Ali para a região do norte, em outras regiões ali mais abaixo. Então, eles começaram a fugir do litoral, muitos deles. Claro, já conheciam as terras, já conheciam os caminhos daqui do Brasil, já conhecia a hidrografia, o relevo daqui. Então, eles usaram isso para poder ajudar na fuga e muitos guerrearam, enfim. Muitos indígenas foram escravizados também. Então, eles vão precisar, os portugueses, de mão de obra escravizada. E os indígenas, eles estavam vendo que os indígenas estavam conseguindo resistir com maior facilidade. Então, eles foram lá e fizeram uma estratégia diferente, voltaram os olhos deles para a África. Quando eles voltam o olhar para a África, eles não vão entrar em nenhum conflito, eles vão usar as brigas étnicas que já existiam na África. Professora, o que é essas brigas étnicas? Eu tô aqui fazendo a sua voz, né? Você tá aí com dúvida, eu tô te imitando aqui. O que eram essas brigas étnicas, gente? As pessoas pensam que a África é um país. Vocês acreditam que eu já fui para uma defesa de uma monografia que as pessoas diziam que a pessoa que estava defendendo disse que a África era um país? Gente, a África é um continente, tá? A América é um continente. A América não é um continente. Dentro da América não tem vários países, não tem os Estados Unidos, o México, o Canadá, tem a Colômbia, tem a Venezuela, tem o Chile, não tem o Brasil e a Argentina, tem vários países aí. Pois é, continentes tem vários países dentro. A África também. A África é um continente com vários países, tá bom? Tantos que eu nem lembro de todos agora, né? Porque é muitos países. E aí, por ser vários países, pressupõe que antes de ter essas fronteiras de hoje, eram vários grupos africanos que existiam na África. Dentro da África existiam várias etnias, né? As pessoas têm um preconceito de dizer, negro é tudo igual. É um preconceito que as pessoas falam diariamente. Tudo é igual. Aí tem um ditado preconceituoso, que eu não vou nem falar aqui, porque eu não quero ensinar vocês esses ditados preconceituosos, não. A gente vai debater isso na sala. Aí tem uns ditados bem preconceituosos, né? Que todos os dias nós escutamos sobre as pessoas que têm a pele mais retinta, né? Essa concentração de melanina. E aí, gente, voltando aqui, eles aproveitaram as brigas étnicas desse povo que vivia em conflito por causa de terra, por questões religiosas, porque os africanos a gente pode colocar como sendo bonzinhos ou mauzinhos, não existe isso, todo mundo tem as suas qualidades, todo mundo tem seus defeitos. Então as etnias africanas brigavam entre si por vários motivos, brigas por terra, brigas por poder, e eles brigavam entre si. Então os portugueses se entraram na briga. Os portugueses fizeram alianças com algumas etnias, jogaram dos dois lados. Não tem quando você faz uma aposta dizendo que um lado vai ganhar? Os portugueses fizeram apostas dos dois lados, fizeram aliança com os reis de várias etnias que eles prometiam dar tabaco, objetos, assim, só coisas bem baratas mesmo, assim, que tem valor, mas eram baratas. Começaram a prometer às etnias africanas mercadorias que vinham de Portugal, que vinham de outras colônias, de outros lugares do mundo, né? E aí os portugueses prometiam aos reis, e aí aqueles que ganhavam, escravizavam os outros, ou seja, tem a etnia aqui, vou botar aqui da Angola, e aqui tem do Congo, né? Só um exemplo. Aí aqui eles brigam entre si. Os portugueses, né, vão fazer um acordo com a primeira etnia, vão dizer, olha, se vocês ganharem, a gente vai dar aí muitas mercadorias para vocês. E os portugueses vão fazer aliança com a outra etnia também, dizendo, ó, se vocês ganharem, a gente vai dar muitas mercadorias para vocês. Aí tá bom, aí o português sai de cena e esses dois aqui vão brigar. Estão brigando, tá? Aí, esse aqui é o Congo, né, gente? Ou é a Angola? Sei lá. Deixa eu falar que é o Congo. Aí o Congo perde. Tá, o Congo perdeu. Essa aqui saiu vitoriosa. Essa etnia saiu vitoriosa. Então, essa etnia aqui vai escravizar, essa etnia amarela que eu esqueci se é Congo ou se é Angola, e aí vai escravizar.
vai oferecer ao português. O português se envolveu em guerra? Não. Ele vai receber ali as pessoas escravizadas como se fosse uma mercadoria. Essa aqui vendeu, essa etnia africana vendeu. Podia ser o contrário, não podia? Tá aqui. Essa outra etnia aqui perdeu. Perdeu. Essa etnia aqui vai lá, aprisiona e dá para os portugueses. Recebe, tá? Isso aqui foi muito usado pelos portugueses, tá? E eles usaram os africanos como se fossem mercadorias mesmo, como se fosse objeto que você compra e que você vende. A maioria dos portugueses eram cristãos, acreditavam em Cristo, então eles agradeciam a Deus quando a mercadoria chegava nos portos. E que mercadoria era essa? Eram as pessoas que eram escravizadas. As pessoas que eram escravizadas eram tratadas como objetos. E olha, aí as pessoas, mas o negro aceitou mais fácil a escravidão. Não foi, gente. Agora imagina, né? A pessoa já saiu da sua terra, da África, de guerras, de conflitos, de brigas, né? Pessoas próximas morreram do seu povo, né? Nas diversas etnias que existiam, inclusive príncipes e princesas foram capturados como escravos. Aí muitas princesas vieram para o Brasil, muitos príncipes vieram para o Brasil como se fossem objetos, né? Como se nascessem escravos e não são pessoas. Então, eles já vieram de um trauma da sua terra em que as pessoas do seu povo lutaram e perderam, lutaram e os parentes morreram, os amigos morreram, o povo, aquele povo que é ligado a você morreu em batalha, então eles já vieram com o psicológico afetado. E aí eles vinham no navio negreiro, que isso já é pré-história, eles já vinham no navio negreiro, eles eram separados, né? Não ficavam, eram muitos navios negreiros, não era só um que vinha, era uma frota que vinha, né? O coletivo de navios, frotas, viu? Aí botava eles separados nos navios para quê? Por quê? Para eles não entenderem o idioma, para que eles tivessem confusão entre si, eles não organizassem um motim, não organizassem uma revolta no navio. Era mais fácil controlar eles porque eles não entendiam a linguagem. Então botava no máximo 3 no navio negreiro, né? Então eles vinham ali sem entender o que o outro estava passando, uma condição de miséria que vocês vão ver em história. Eles tinham cotas para se alimentar, muitas vezes a comida estragada. Se os portugueses já se alimentavam em conserva e muitos alimentos apodreciam, porque não tinha geladeira, não tinha nada disso, você imagine os negros que era só como objetos. Eles lotavam os navios negreiros, era uma superlotação para ver se chegava pelo menos alguns no Brasil, né, para serem vendidos. Então eles colocavam um monte mesmo, mas não se preocupava se estava dando qualidade de vida para essas pessoas. Eles viviam num lugar úmido, porque eles ficavam embaixo mesmo no navio negreiro, onde tem muita umidade, né? Tem muito. Eles não iam ao banheiro, não tinha banheiro, um banheiro reservado aqui, um toalete. Não, gente, pelo amor de Deus. Eles faziam todas as necessidades fisiológicas deles no navio negreiro. E quando acontecia, e também por causa disso, dessa falta de higiene, né? Que você não tinha direito de ir ao banheiro, era muita gente, então começou a ter as epidemias, isso que nós estamos vivendo hoje, né? Começou a ter muitas epidemias, eles não tinham nenhuma proteção, não tinha álcool em gel, não tinha máscara, não tinha nada disso. Então, muitos acabaram morrendo de doenças, infecções, né? Diversas infecções, epidemias. Também por falta mesmo de alimento, porque o alimento era muito pouco para a necessidade deles. Então, muitos começaram a morrer. E aí, quando eles morriam, quando o cheiro começava a incomodar, quando aquilo já era incômodo para quem estava em cima, os portugueses pegavam a pessoa já morta e simplesmente jogavam no mar, como se fosse só um pedaço de carne, como se não fosse um ser humano, que tivesse uma história, que tivesse uma família, sabe, que tivesse sonhos, que tivesse anseios. Era jogado como se fosse um nada. E aí, quando eles chegavam ao Brasil, depois de toda essa violência, aquelas pessoas que tinham a mesma cultura, que eram da mesma etnia, se separavam de vez. Então, o pouco elo que eles tinham dentro do navio negreiro, se sobrevivessem, né, porque muitos morriam pelo caminho, quando chegavam nos portos brasileiros, eles eram vendidos de diferentes formas. Alguns colocados em praça pública, outros em grandes casas de escravocratas. E aí tem um filme que eu assisti esses dias que eu amei, eu aconselho vocês a assistirem, que é o 12 anos de escravidão, né? Que quando o protagonista é escravizado, ele é levado para uma mansão, uma casa, em que colocam os escravos pelados, as pessoas ficavam peladas, as mulheres eram vendidas como escrava sexual, tá? Escravas sexuais.
os homens era para lavoura, para poder plantar. Aí você me pergunta, professor, o que isso tem a ver com artes? Quer dizer que nós temos que conhecer sobre a cultura africana, porque vieram do século XVI até o século XIX, vieram muitos navios negreiros para cá. Basicamente, o Brasil é construído pela cultura negra. E aí, alguns historiadores, eles afirmam que, já entrando em história, eu sei que parece história, mas é aula de artes. Mas é porque nessa parte de artes aqui tem um contexto histórico, né? E aí, muitas pessoas pensam que ser negro é só em relação à cor da pele. Não é. Ser negro é toda uma questão cultural, né? Tem pessoas que são da Ubanda, gente. Tem a pele mais branquinha que você possa imaginar. E muitas vezes as pessoas acham que ser negro é só a cor da pele, mas a pessoa que é da Ubanda, que participa da Ubanda, muitas vezes recebe preconceito por ter aceitado, né, por ter essa identidade afro-brasileira, entendeu? Muitas vezes uma pessoa da pele retinta, né, uma pessoa da pele negra, sofre sim perseguições e exclusões por causa da cor da pele. Isso é fato. Isso é um fato. Eu acho que quem é negro sabe disso. Quem é negro sabe que o olhar é diferente, o tratamento é diferente, né? Enfim, então vinham de diferentes regiões, não eram um país, eram um povo. Os africanos são vários povos e vieram de condições muito bizarras, muito indignas mesmo, de violência psicológica. Então, gente, quando eles chegaram aqui, eles já vieram com muito trauma. E aí, para se organizarem essas rebeliões que aconteceram, demorou um certo tempo. Depois que eles se organizaram, começaram a resistir de diferentes formas, que vocês vão ver em história, né? Diferentes formas, por exemplo, eu vou citar algumas, mas tem muito mais que nós vamos ver em história, como os quilombos, revoltas armadas, fugas para os quilombos, claro, né? Eram as fugas para os quilombos. Crenças, mitos, adornos, a religiosidade. A religiosidade, ela passou por grandes mudanças, grandes adaptações. Eles começaram a fazer escondidas algumas práticas, e aí muitas dessas práticas também acabaram ali sendo influenciadas por outras realidades, a realidade em que eles viviam. E aí começou a mudar aquelas crenças africanas. E aí começou a ser afro-brasileiro. Eu tenho um livro aqui que eu vou até compartilhar com vocês depois. Não sei se ainda tem à venda esse livro aqui, muito bom. Né? Que tem algumas coisas africanas bem legais mesmo, sabe? Olha, como as músicas, os tambores. Isso é uma característica africana, mas que quando chega no Brasil vai se transformando. Por quê? Porque toda cultura, ela não é estática, ela não é parada, ela vai se transformando junto com o ser humano. O ser humano vai se transformando e a cultura também vai se transformando. Então a cultura africana foi passando por diversas mudanças, né? Influenciando o cristianismo também influenciando ali a cultura afro-brasileira, até surgir essa identidade mesmo, que nós vamos falar mais nas outras aulas. Hoje é mais essa introdução histórica mesmo, né? Essas manifestações a gente vai ver mais na frente, como a música, a dança, principalmente os tambores, que é muito forte na música e nas danças africanas, homenagens aos orixás, os colares de conta, de miçanga, enfim. Tá na moda muito uns colares, pulseira, de conchinha, sabe? Aquelas conchinhas. Sabia que era uma região da África, eram moedas, né? Então isso é uma presença africana que às vezes a gente não percebe. A presença da cultura africana, ela tá até nas nossas palavras, nossos dialetos, na nossa forma de vestir. Não é só a cor, mas a cor também é determinante, porque a cor da pele muitas vezes faz com que a gente receba discriminação. Por isso que existe aí muitas medidas políticas que são criadas para poder incluir mais essas pessoas, gente, porque pessoas são mortas todos os dias por ter a pele negra, né? Não só por ter a pele negra, mas por ser, né, pertencente dessa cultura afro-brasileira. Então, algumas concepções preconceituosas ajudaram para que a escravidão aqui no Brasil ela acontecesse. Por exemplo, os portugueses e os afro-brasileiros, né, perdão, os portugueses e os descendentes dos portugueses aqui na América Portuguesa,
olhavam para o africano não como um ser humano, um olhar de que eu estou olhando para um outro ser humano. Olhavam para os africanos de forma que os africanos eram insensíveis, ou seja, você podia chicotear, você podia bater, você podia... que eles não tinham sentimento, não tinham sensibilidade, se ele chorasse, ela era uma ilusão de ótica, na cabeça deles, choro era uma falsidade, porque eles não sentem dor, você pode falar o que quiser, você pode xingar eles, pode dar apelidos ridicularizando ele, que ele não vai sentir nada, que não vai mudar a tua vida. Isso, gente, é uma violência, tá? E hoje é crime, tá? E injúria racial é crime hoje, viu? É um crime. E outra coisa, olhavam para os africanos e depois os descendentes afro-brasileiros como se fossem inferiores na questão da capacidade. Lá na Grécia Antiga, isso já tinha acontecido, os gregos eram escravistas, os gregos eles tinham escravos, então muitas vezes eles colocavam como os escravos nascidos para trabalhos braçais, que eles eram incapazes de pensar porque eram escravos, né, como se fosse nem mais pessoa, né, como se fosse objeto, eram escravos. E já os gregos, os ricos, eles nasceram para pensar. Então, os portugueses herdaram esse pensamento grego. E a gente tem muito, porque quem estuda a Grécia, que vai ser um dos próximos assuntos depois da África, né? A gente estuda a Grécia para entender que a gente herdou muito mais do que a democracia grega. A gente herdou também muitos preconceitos gregos. E os gregos tinham essa divisão, os que nasceram para os serviços braçais e os que nasceram para pensar. Isso é um preconceito grande, gente, porque eu acho que todo o trabalho ele serve para poder organizar a sociedade. Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então a sociedade precisa ter funções divididas. Beleza. Mas os portugueses não olhavam com um olhar de igualdade para os africanos. Os portugueses olhavam com o olhar de que um africano nasceu para trabalho escravo, que o africano ele é um objeto e que ele é incapaz de pensar. Então chamavam muito de negro burro. Essas coisas são gatilhos horrorosos, preconceituosos, que é crime hoje, viu? Na Constituição isso é crime. E mesmo que depois na Constituição, que aconteceu em 1888, ali a abolição da escravidão, e aí em 1891 nós vamos ter uma Constituição de fato da República, mas isso não quer dizer que acabou o preconceito, a marginalização e a perseguição que os afro-brasileiros sofrem, né? Afro-brasileiros, que as pessoas negras sofrem todos os dias. Por quê, gente? Porque ainda hoje nós temos ditados de que negro é passivo, negro é burro, negro é não sei o quê, a gente inferioriza. Ave Maria, quase não sai, né? A gente coloca como menor, muitas vezes a gente coloca como se não fosse capaz de um serviço, ou então se eu contratar, essa pessoa tem que ficar de olho, porque pode ser, tem a tendência de ser ladrão. Isso tudo acontece na nossa sociedade. Estou falando isso para vocês porque eu já vi na sociedade acontecer isso, né? Eu acho que eu já falei para vocês que eu já escutei vários casos de pessoas que foram fazer entrevistas, e quando chegou na entrevista, a pessoa percebeu que foi violentada com palavras por ser negra, com atitudes por ser negra. Isso aí eu vou contar pra vocês em uma outra situação, porque é muito pessoal, é de uma pessoa, é claro que ela procurou os direitos dela e tudo mais, mas é uma situação complicada, né? Então a gente precisa entender que hoje tem direitos e que nós precisamos respeitar, não só porque está lá escrito na Constituição, não é só porque tem um direito garantido escrito, mas porque nós precisamos mudar o nosso olhar, sabe? Nós precisamos mudar a nossa mente em relação a isso. Então, muitas conquistas aconteceram desde 1888, teve muito mais pela frente, como hoje na história, em arte, em ciências humanas, sempre fala sobre a cultura negra, sobre a cultura africana, sobre a resistência dos africanos, né? Outras questões em universidades, as cotas nas universidades, elas vieram também como uma conquista. E agora eu vou passar a pesquisa para vocês, senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? O racismo no Brasil. Eu queria que vocês pesquisassem na casa de vocês também, em forma de dissertação, um texto falando sobre o racismo no Brasil, tá bom? Gostaria que vocês escrevessem sobre isso, que vocês falassem sobre isso e que vocês mandassem ou pelo meu e-mail, ou e-mail da turma de vocês, ou pelo WhatsApp, que eu quero realmente ler.
Eu quero realmente ver o que vocês colocaram. E aí a gente pode trocar algumas ideias em outras aulas e qualquer coisa vocês podem me procurar no WhatsApp. Eu agradeço muito, não tem desafio no final da aula, mas tem atividade, claro, tem atividade. E claro que eu tô aberta para diálogo, porque a minha disciplina é muito voltada para diálogo. Eu quero saber o que vocês pensam. Então pode ir lá no meu privado, a gente conversa, a gente troca umas ideias. Tchau!